Olá, meus amigos, graça e paz. Eu sou o Julierme Valério. Eu já quero convidar você a se inscrever aí no meu canal Escola de Bíblia Online, onde o intuito é levar a palavra de Deus a você que nunca teve conhecimento com a palavra, você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e tem interesse de se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar um pouco da palavra de Deus a respeito do conhecimento da verdade, da permanência na verdade, da permanência na palavra de Deus. Tá bom? Então, você que ainda não se inscreveu, já aperta aí, já deixa sua inscrição, já aperta também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Quando nós postarmos os próximos vídeos, você já ficar a par de todos os vídeos, de todos os assuntos que serão abordados aqui neste canal, tá bom? E você que tiver alguma dúvida, você que tiver alguma questão que você precisa esclarecer, nos manda aí uma mensagem, é só você digitar que nos próximos vídeos nós vamos esclarecendo e respondendo algumas perguntas, tá bom? Então, iniciando hoje, nós vamos, como texto oficial deste vídeo, nós vamos ler aqui em João, Evangelho segundo escreveu João, o seu capítulo de número 8 e o versículo de número 31, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo de número 8, em algum lugar do vídeo vai estar aí escrito para você acompanhar através da palavra de Deus, porque é importante que você venha examinar as Escrituras, tá bom? Então toda vez que você estiver na casa de Deus, ou você estiver na casa do Senhor, ou assistindo algum vídeo a respeito da palavra de Deus, sempre acompanhe com a Bíblia na mão, para que você possa de fato examinar e ver que realmente é aquilo que está sendo dito, tá bom? Então vamos lá. João 8,31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Note bem, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós vemos aqui Jesus pregando e ensinando, e agora ele pregando para judeus. E aqueles judeus, quando ouviram a sua pregação, eles creram no Senhor Jesus. Quando Jesus estava pregando, falando do amor, falando da salvação, eles de fato creram que Jesus era o Messias, aquele a qual os profetas haviam profetizado da parte de Deus, que viria para socorro do seu povo. Tá bom? Então, quando Jesus começa a pregar, eles creem no Senhor Jesus. E agora Jesus vai começar a ensiná-los como prosseguir nessa fé cristã, prosseguir no cristianismo, prosseguir nessa fé que nos salva. Então nós vemos aqui Jesus declarar: se vós permanecerdes. E a palavra permanecer, ela quer dizer continuar. Um dos seus significados é continuar, é você perseverar, é você estar ligado. Então, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, hoje, trazendo para você a verdade da palavra de Deus, a permanência na palavra de Deus, no conhecimento da sua palavra, é a chave para que nós venhamos nos tornar de fato discípulo de Jesus. Porque muitos pensam, né, digamos mais as pessoas que ainda não tiveram conhecimento com a palavra, que ser discípulo é somente para aqueles homens que viveram com Jesus, os 12 discípulos, tendo ali também Judas, que acabou traindo Jesus, mas não. Só que eles foram os primeiros discípulos de Jesus. Só que Jesus, em um certo momento, ele diz que nós devemos
sair pelo mundo, né? Jesus ensina aos seus discípulos dizendo: ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. E existe um momento também que ele fala que eles deveriam fazer discípulos. Então façam discípulos. Então esse ensinamento cabe a cada um de nós de fazermos discípulos e também, primeiramente, nos tornarmos discípulo de Jesus. E como se tornar um discípulo de Jesus? Se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, porque eu quero ser discípulo de Jesus, e eu quero te fazer essa pergunta: você quer ser um discípulo de Jesus? Então se liga agora nesse ensinamento, tá bom? Então, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então existe aqui um caminho para que você, para que nós possamos nos tornar de fato verdadeiros discípulos de Jesus. Porque não basta apenas ser discípulo, mas precisamos ser verdadeiros discípulos. Porque nós vemos aqui verdadeiramente. Aí essa palavra verdadeiramente, eu fui buscar um significado para ela, e se você quiser colocar lá no Google, ou até mesmo lá no site lá que é dicio.com.br, se eu não me engano, vai falar assim, que a palavra verdadeiramente é uma coisa muito simples também de entender, realmente. Então, se vós permanecerem, se vocês continuarem na minha palavra, realmente vocês são os meus discípulos. Ou seja, para que eu possa me tornar realmente um discípulo de Jesus, porque a palavra discípulo, ela quer dizer aluno, uma pessoa que aprende, que recebe um ensinamento do seu discipulador. Jesus foi o primeiro discipulador dos seus discípulos ali, ensinando, e ali eles transmitiram, né, todo esse ensinamento nas Escrituras Sagradas para as pessoas que eles pregaram. E hoje esta palavra, né, essa missão, elas cabe a nós transmitirmos para você também a gloriosa palavra de Deus, de uma forma que você se torne também um grande discípulo de Jesus. Então, permanecer. Como permanecer na palavra de Deus? É importante que nós venhamos congregar, frequentar uma igreja, é importantíssimo. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra como corpo de Jesus. Corpo de Jesus, sendo cada um membro particular de Jesus, de Cristo. Então, quando nós nos unimos, quando os membros se unem, se tornam um corpo. Então é importante que nós venhamos ir à igreja, assistir ao culto, ouvir a palavra de Deus. Na sua igreja tiver escola bíblica dominical, é importantíssimo que você frequente a escola bíblica dominical, porque é lá que você vai ter o conhecimento da palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, né, você permanecendo nessa palavra, você se torna de fato um discípulo, um seguidor de Jesus. Porque ser discípulo é ser um seguidor, é trazer para você ensinamentos que o mestre coloca à sua disposição. Então nós vemos aqui, versículo de número 32, ele vai continuar essa pregação de Jesus, vai continuar o sermão de Jesus, dizendo assim: e conhecereis a verdade. Note uma coisa, Jesus primeiro diz aos que criam nele, né, aos judeus que estavam ouvindo a palavra e creram no Senhor Jesus, ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Nós entendemos e compreendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Então, se você crê que esta é a palavra do Senhor, então você precisa permanecer nela. Aqui, nessa escritura, contém tudo o que você precisa fazer, o que você precisa para poder andar conforme os ensinamentos do Senhor. Aqui na verdade, é um manual da vida para eu e para você. Então, note aqui, ele vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus dizendo, a minha palavra, não é permanência de ensinamentos de homem, não, mas ensinamentos da palavra de Deus. Então nós estamos aqui agora
aprendendo a palavra de Deus. Então nós vemos aqui dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí o versículo de número 32 vai dizer: e conhecereis a verdade. Por quê? Eu só consigo conhecer a verdade se eu permaneço na palavra, porque é na palavra que se encontra a verdade de Deus. Nós vamos ver aqui, quero que você, por gentileza, como eu falei no começo, esteja com a sua Bíblia em mãos para você acompanhar a leitura, acompanhar aí os ensinamentos. Nós vemos aqui, Evangelho de João, capítulo de número 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo. Em algumas traduções você vai encontrar no princípio era a palavra. Então no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos que o próprio Jesus, porque logo em seguida também ele vai continuar lendo dizendo assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí o versículo de número 14 vai dizer: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vai mostrar aqui que a palavra, que é o nosso próprio Jesus, que é o próprio Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens. Então Jesus, sendo a palavra, o verbo, né, ele agora se torna carne, ele se fez carne, o próprio Jesus. E nós vemos aqui no versículo 14 dizendo que e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra, ela é a verdade. Aí nós vemos no João 8, como nós estávamos lendo, no versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade. Aonde que eu vou conhecer a verdade? Através da palavra de Deus. Quando eu permaneço na palavra de Deus, aí eu vou conhecer a verdade, porque eu me tornei um discípulo de Jesus. E conhecendo a verdade ela nos liberta. É isso mesmo. Então, fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vemos aqui coisa interessante, dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, nas Escrituras Sagradas, no próprio Jesus, que é o verbo feito carne, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Nos tornamos realmente um seguidor de Jesus, aquele que recebe o ensinamento e guarda e coloca em prática, né? E nós vemos aqui o versículo de número 32 dizendo: e conhecereis a verdade. Quando eu permaneço na palavra, me torno realmente um discípulo de Jesus, aí eu conheço a verdade. E ao conhecer a verdade, porque o conhecimento da verdade, meu amado e minha amada, não é do dia para a noite, não é num estralar de dedo, não é num culto que você vai: eu fui no primeiro culto, conheci tudo. Não é dessa forma. Logicamente que algumas pessoas conseguem ter um encontro maior com Deus do que o outro, mas isso não vai diminuir o agir de Deus na vida de cada um em particular. Só que o conhecimento da verdade você só consegue permanecendo na palavra de Deus. Então, quando você permanece, aí você consegue de fato conhecer essa verdade, e essa verdade ela vai te libertar, tá? Então, vamos lá. Como nós estávamos vendo aqui, conhecereis a verdade. Formas de conhecer a verdade. Ir à igreja é importantíssimo, né? E cultuar ao Senhor, para muitos acham: não, mas eu posso servir ao Senhor na minha casa, eu posso servir a Deus em casa, eu posso servir a Deus, não precisa ir para a igreja. Mas aí você está enganado, porque estando longe, porque a igreja ela representa a casa de Deus,
A igreja, ela representa o habitar do Senhor. Lógico que a Bíblia nos diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ou seja, Ele habita dentro de cada um de nós, mas nós precisamos da comunhão dos irmãos. Precisamos estar em comunhão. E como é que nós estamos em comunhão? Através de um culto de adoração a Deus, através de uma oração ao Senhor. E eu queria ler com você aqui, se você puder acompanhar, e é importante que você acompanhe, para que você venha obter mais conhecimento da palavra de Deus. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo uma declaração, na verdade, uma súplica. Ele, na verdade, faz uma súplica para a igreja de Roma, e essa carta, ela também serve para nós no dia de hoje. Nós vemos aqui dizendo, capítulo 12 de Romanos, versículo de número 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós nos reunimos na igreja, nós estamos nos reunindo para poder servir ao Senhor, estamos nos reunindo para conhecimento maior da palavra de Deus. Então, o culto racional, ele é importantíssimo, e como nós vemos, é um culto racional, nós precisamos estar ligados, precisamos aprender, não é um culto emocional. Lógico que vai também tratar o seu emocional, porque a palavra de Deus, ela trata no geral, mas você vai passar a compreender o que Deus tem para a sua vida através da sua palavra. Então, como conhecer a verdade? Permanecendo na sua palavra, e permanecendo na palavra de Deus, eu me torno de fato um discípulo de Jesus, tá bom? Não é porque Jesus não está mais em carne entre nós que nós não podemos nos tornar seus discípulos. E nós vimos a declaração de Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, se vocês continuarem, se vocês não deixarem, se vocês não desistirem, se vocês não retrocederem, se vocês seguirem adiante, se vocês seguirem adiante, vocês verdadeiramente serão discípulos de Jesus. Então, nós vemos aqui Paulo declarar: rogo-vos, pois, irmãos. Ele estava rogando, suplicando, ele estava dizendo: meus irmãos, vocês precisam. E quando ele estava rogando, era uma insistência, ele estava insistindo com o povo para que o povo não deixasse de congregar. Muitos estão perdendo nos dias de hoje essa essência, a essência de ir à igreja, a essência de você buscar a Deus, a essência de você se consagrar ao Senhor, de você buscar conhecimento da palavra de Deus. E é muito importante isso. Outra coisa interessante, porque como nós conhecemos também o Senhor Jesus? Nós conhecemos o Senhor Jesus através da sua palavra. Se você começa a frequentar os cultos, você começa a aprender mais. Frequentar também escola dominical. Então, se na sua igreja tem escola dominical, não deixe de comparecer. Vai lá, aproveita. São ensinos que vão trazer para você um crescimento espiritual. Vão trazer para você um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento para a tua vida também pessoal, tá? Então, nós vemos aqui, trazer uma referência para vocês, em João, capítulo de número 5, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, e o seu versículo de número 39, por isso que é bom você examinar, você buscar conhecimento, é bom que você traga sempre à igreja a palavra de Deus, que você, na verdade, leve a palavra de Deus para a igreja. Então, nós vemos aqui, 5,19 de João, diz assim: examinais as Escrituras. Olha a importância, examinar a Escritura. Por quê? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós vimos que lá no João, aqui capítulo de número 8, versículo de número 32, dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós somos libertos pela palavra de Deus, pela que é a verdade do Senhor, nós temos salvação. Porque
Não existe como você ser salvo sem ter a libertação em primeiro lugar. Você precisa da libertação. Essa libertação, primeiramente, ela é interior. E quando você tem essa libertação interior, você consegue aflorar para a parte exterior da sua vida. E nós vemos aqui em João 5,39 dizendo: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós sabemos que a palavra de Deus no geral, elas testificam do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a própria verdade. E como eu tenho a verdade? Como eu conheço a verdade? Permanecendo na palavra de Deus, né? Como foi dito lá em João, capítulo de número 8, e o seu versículo de número 31, dizendo que se nós permanecermos na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus, verdadeiramente, realmente seremos discípulos de Jesus. Então, para nos tornarmos discípulos, precisamos conhecer. E como eu conheço? Indo até a casa do Senhor, buscando conhecimento, lendo a Bíblia Sagrada, né? Então é importante que você tenha uma Bíblia Sagrada, né? Você que ainda não tem uma Bíblia Sagrada, você que ainda não tem uma Bíblia, né? É muito baratinho hoje uma Bíblia. Antigamente era muito difícil se encontrar, mas hoje em dia existem muitas lojas que vendem a Bíblia Sagrada. É importante que você tenha aí o conhecimento da palavra de Deus. Você que ainda não tem, né? E talvez por causa da situação financeira, tal, deixa aí o seu nome. Nós vamos orar e Deus vai com certeza conceder para você uma Bíblia Sagrada. Deixa aí e fala assim: olha, irmão Juliano Valério, eu não tenho ainda uma Bíblia Sagrada, ou tem alguém na minha família, um conhecido meu, que eu gostaria que essa pessoa ganhasse uma Bíblia. Nos deixa aí, né? Vamos buscar a Deus, pedir ao Senhor que envie pessoas que possam semear na sua obra, e nós assim, o Senhor permitindo e podendo também, iremos abençoar algumas vidas, tá bom? Então nós vemos aqui: se vós permaneceres na minha palavra. É importante você permanecer na palavra de Deus, importantíssimo. Então não falte aos cultos na sua igreja, né? Não deixe apenas para ir à igreja somente nos finais de semana, porque você está cansado durante a semana, né? Lógico, o Senhor fala que nós devemos fazer tudo conforme a nossa força. Então, que o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa intenção, Ele conhece o nosso pensamento, né? A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela tem poder de discernir o nosso pensamento. Então, se você pode, faça um esforço, vá à casa de Deus, né? Busque a palavra do Senhor, ouça, aprenda, e não deixe de examinar as Escrituras Sagradas. Existem algumas igrejas, algumas denominações, que eles não permitem aos membros estudarem a palavra, porque dizem que a letra mata. Não, você não pode estudar a palavra. Mas nós vemos aqui em João, Jesus mesmo falar, dizendo: examinai a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e elas são que de mim testificam. O próprio Jesus dizendo: examine a Escritura, porque examinar é você pesquisar, e só pesquisa algo quem está estudando alguma coisa. Então que você possa discernir isso, e você possa compreender, colocar isso no teu coração. A partir de hoje eu irei examinar as Escrituras Sagradas, para que eu possa obter delas a vida eterna. E são elas que vão testificar do nosso Senhor Jesus, é delas que vão nos ensinar sobre a verdade. Porque o Senhor Jesus mesmo, aqui em João, capítulo de número 14, é interessante que hoje nós estamos buscando também bastante referência aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo de número 6, Jesus vai dizer assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você começa a seguir um caminho. Aí, nesse caminho que você segue, você precisa permanecer nele, para que assim você possa conhecer a verdade. E conhecendo a verdade do Senhor, aí você obtém a vida. Porque Ele mesmo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só existe
uma forma de você chegar até Deus. Só existe uma forma de você conhecer a verdade. Só existe uma forma de você chegar a ter vida eterna. É somente através da permanência na palavra de Deus. Por isso que é importante, você que está ouvindo agora, está assistindo a esse vídeo, você que está aí inscrito no nosso canal, né, que você possa permanecer na palavra de Deus. É importantíssimo, permaneça. Não deixe para amanhã, não, quando eu estou muito cansado, não tenho tempo, mas busque tempo para Deus, né? Ofereça para Deus o seu melhor, não dê para Deus apenas o que sobrar, não, mas dê para Deus o seu melhor. Muitas vezes queremos dar o melhor para nós, para a nossa família. Lógico que nós devemos pensar bem, pensar em dar algo de bom para a nossa família, mas Deus em primeiro lugar. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou, foi Ele quem gerou você dentro do ventre da tua mãe. Ele já te conhecia desde lá. Ele sabe tudo que você passou até aqui, tudo que você tem passado, tudo que você tem chorado. O Senhor, Ele conhece, Ele tem ciência de tudo. E saiba de uma coisa, Deus nunca desampara um filho seu, de maneira alguma. Então que você possa permanecer. Se você permanecer na palavra de Deus, você se tornará realmente um discípulo de Jesus. Se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, você precisa fazer isso. Permaneça, pois o Senhor Jesus, Ele tem algo maravilhoso para a tua vida e principalmente a vida eterna. Porque é isso que Ele quer nos dar, a vida eterna. Tá bom? Então, o nosso estudo hoje, ele fica por aqui, de uma forma resumida, é claro, porque para você obter mais conhecimento da palavra de Deus, você precisa permanecer. Permaneça na palavra. Você vai ver o que Deus vai mostrar para você. Eu, particularmente, eu não conseguia compreender a palavra. Mas depois que eu comecei a permanecer na palavra, comecei a me aprofundar na palavra, a resistir às lutas e continuar na palavra de Deus, o Senhor começou a me revelar coisas maravilhosas. Antigamente eu lia a Bíblia e não entendia nada. Logicamente que hoje estou no processo de aprendizagem, como você também, né, que não teve ainda conhecimento da palavra. A partir de hoje você está tendo um conhecimento com a palavra, você está em processo de aprendizagem, assim como eu, e aprendendo e conhecendo mais da palavra do Senhor e do Senhor Jesus, que Ele é a própria verdade e Ele quer nos levar para o céu. Tá bom? Então, se você gostou aí de assistir a esse vídeo, se foi bênção para você, compartilha com outras pessoas, com certeza será bênção para outras pessoas também, né? Você que tem amigos na rede social, vai lá, já pega o link, já compartilha com seus amigos, né? Envia também pelo WhatsApp, é importantíssimo, porque assim você estará semeando no reino de Deus, você estará também evangelizando, e é importante que você venha evangelizar. O Senhor Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, como essas pessoas vão crer se não há quem pregue para elas, se não há quem leve a palavra do Senhor para elas? E com certeza você conhece muita gente que precisa muito ouvir a palavra do Senhor e ensinamentos verdadeiros, porque nós apenas pregamos e ensinamos a palavra de Deus. Então, não deixa de se inscrever, nos segue também nas redes sociais, que Deus possa te abençoar grandemente, tá bom? Então não esquece, se você tem algum pedido para fazer, de oração também, se você tem alguma dúvida, tem alguma questão bíblica, alguma coisa que te deixa um pouco preocupado ou até mesmo em dúvida, então já vai lá, já deixa sua mensagem, tá bom? E que no próximo vídeo nós vamos esclarecer algumas questões, tá bom? Que Deus possa te abençoar grandemente. Deus abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e graças a Deus. Fica com Deus. Jesus te ama e eu também.